Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, aleluia, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Glória a Deus. Eu quero novamente reler o versículo de número 3, que diz assim: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vamos agora a Atos, capítulo de número 1. Livro de Atos, capítulo de número 1, para a nossa introdução da palavra essa noite. Atos, capítulo 1. Assim que você achar, a partir do versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. Jesus está voltando ao céu após a sua ressurreição. E as nuvens o recebeu, ocultando-a dos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, quer dizer, os apóstolos estavam olhando para o céu. Enquanto ele subia, quem? Jesus subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. Esses varões eram 2 anjos. Versículo 13: Os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Aleluia. Deus amado, Pai querido, eu te louvo e te agradeço essa noite pela leitura da tua santa palavra. Eu te agradeço, Senhor, por cada louvor, por cada testemunho, por tudo, Senhor, que foi feito aqui essa noite do início deste culto. Ah, Senhor, nós te louvamos e te exaltamos. Fala conosco, Senhor, nesses minutos que nós vamos ouvir a tua palavra. Sabemos que o Senhor está voltando. O arrebatamento da igreja está próximo, Senhor. Nós devemos nos preparar dia após dia. Então prepara, Senhor. Prepara a nossa vida. Prepara o nosso ser para o glorioso dia da sua volta, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você gosta de estudar a Bíblia, se você gosta de ler a Bíblia, se você gosta de ler versículos da Bíblia, nós vamos ler alguns versículos esta noite para aquecer os nossos corações dentro da palavra do Senhor. Irmãos, sabemos que os sinais estão se cumprindo. Quando você quiser saber quando Jesus vai voltar, quando acontecerá o arrebatamento, existem diversas passagens da Bíblia que você pode ler sobre este assunto, mas eu vou recomendar uma apenas para você ler esta noite. Fica como lição de casa para você. Fica como devocional para você ler amanhã ou hoje à noite. Na sua casa você medita depois em Mateus capítulo de número 24. Não agora, mas na sua casa. Dentro de Mateus capítulo 24, nós vamos encontrar ali vários sinais que mostram que a volta do Senhor se aproxima. Eu vou destacar alguns sinais. Ali fala das doenças, fala dos terremotos, fala das traições, fala da violência, fala de diversas coisas, fala da expansão do Evangelho, da evangelização alcançando o mundo. Fala, irmãos, de diversas coisas ali em Mateus capítulo 24. Por que eu estou citando Mateus capítulo 24? Porque, irmãos, quando um pregador, uma pessoa diz
que Jesus vai voltar em tal dia, em tal mês, em tal ano, essa mensagem não é verdadeira. Porque Jesus, ele nunca deixou explícito na Bíblia o dia, o mês e a hora que ele há de vir. Nunca foi falado isso na palavra. O que a Bíblia nos deixa claro, meus irmãos, ao estudar a palavra de Deus, é que pelos sinais da Bíblia, nós sabemos que ele está se aproximando de voltar para buscar a sua igreja. Ele está próximo à sua volta. E Jesus, certa vez, ele estava ensinando os seus discípulos, e ele usou uma comparação, o tempo. Ele disse: quando vocês estão olhando para o céu, e vocês veem que começam a aparecer as nuvens, o que vocês dizem? Vai vir tempestade. Ou seja, quando a gente olha para o céu e sabe quando vai chover, quando a chuva vai descer, só pelo estilo da nuvem, pela nuvem cheia de água, pela aquela nuvem mais escura, que a chuva vai cair, sabemos que a chuva vai chegar. Jesus fala que nós devemos observar os sinais para saber quando ele vai vir. Então Jesus deixou na palavra o que? Pelos sinais sabemos que ele vai vir, mas pelos sinais nós não sabemos quando ele vai vir, quando isso vai acontecer. O que nós devemos saber é o seguinte: devemos estar preparados para quando ele vier. Porque no dia do arrebatamento, muitas pessoas ficarão aqui na terra. Muitos crentes ficarão aqui na terra. Muitas pessoas que estavam na igreja, que talvez até eram usados na palavra, na pregação, no louvor, eram pessoas até que estavam no altar. Não estou dizendo aqui não, tá? Estou falando de forma geral, amém? Muitas pessoas que eram usadas com dons espirituais, mas não perseveravam, não cuidaram da sua vida espiritual como deveriam cuidar. Meus irmãos, Deus quer ver os irmãos prósperos, curados, libertos, abençoados, que toda sorte de bênção venham sobre nós, amém? Mas irmãos, nós devemos ser crentes e pensar na volta de Jesus. Irmãos, eu não sou velho, eu sou novo ainda, mas eu me lembro, irmãos, que há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, a maioria das mensagens que nós ouvíamos na igreja era sobre a volta de Jesus, era sobre o arrebatamento. Mas infelizmente esse assunto, ele meio que se perdeu no tempo, dando lugares a outros. Toda a pregação é bem-vinda, toda a pregação é abençoada. Eu não estou sendo contra nada, meus irmãos. Eu não estou falando contra a teologia da prosperidade, eu não estou falando contra visões, eu não estou falando contra nenhum tipo de mensagem. Todas as pregações são abençoadas, amém? Mas nós não devemos perder o foco do crente. Qual é o foco do crente? É focar na volta de Jesus. É saber que este pode ser o último culto. É saber que essa pode ser a última noite. É saber que essa pode ser a última semana. É saber que esse pode ser o último ano. Por quê? Porque Jesus ainda pode voltar hoje, ainda pode voltar essa semana, ainda pode voltar este ano. A qualquer momento Jesus pode voltar para buscar a sua igreja. E dentro da palavra de Deus, eu quero ler esta noite algumas coisas que nós devemos praticar em nossa vida, que nós devemos nos preparar cada vez mais para buscar a volta do Senhor. Como nós devemos esperar o arrebatamento da igreja? Sem delongas, e já entrando na Bíblia, em primeiro lugar, se você gosta de passear na Bíblia, nós vamos ler bastante essa noite. É claro que eu não vou me estender com horário, não vou fadigar os irmãos, fiquem tranquilos, tá? Mas nós vamos passear na Bíblia essa noite. Em primeiro lugar, se você estiver com a sua Bíblia aberta, abra comigo em 1 Tessalonicenses. Eu separei, irmãos, um monte de versículos, mas eu acho que eu não vou ter tempo de ler todos. Mas o máximo de versículo que eu puder ler, eu vou ler. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Esse capítulo, esse texto, todo mundo sabe. É o texto que vai falar do arrebatamento da igreja. Todo mundo sabe disso. Mas eu quero destacar uma coisa. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4 da palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4. A palavra do Senhor vai falar sobre o arrebatamento. É o texto que fala sobre o arrebatamento. Mas observe o que o versículo 14 diz. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. O começo do versículo diz: porque se cremos. Primeiro lugar, como eu devo esperar a volta de Jesus, o arrebatamento? Em primeiro lugar, crendo que Jesus vai voltar. Você deve acreditar na palavra de Deus. Se você não acredita no que eu falo, acredite na Bíblia. Mas eu estou falando a Bíblia, então acredite no que eu falo. Mas devemos crer. O texto diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Porque a Bíblia fala no capítulo 4, assim como vai dizer também em 1 Coríntios capítulo 15, que os mortos ressuscitarão. O que é os mortos ressuscitar? No dia do arrebatamento da igreja, aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa de Deus que você conheceu, que congregava aqui na igreja, que era fiel ao Senhor Jesus e partiu com Cristo, essa pessoa voltará novamente à vida. E a Bíblia diz no mesmo texto que nós, os que estamos vivos, seremos transformados. Ou seja, os mortos ressuscitarão sendo transformados, e os vivos ressuscitarão, os vivos serão, melhor dizendo, transformados também. Os mortos ressuscitam e os vivos são transformados para juntos subirem ao encontro do Senhor. Temos que crer nesta palavra, temos que crer nesta mensagem. Jesus, ele vai voltar, o arrebatamento vai acontecer, irmãos, e Cristo já está quase a ponto de tocar a trombeta para chamar a sua igreja, para convocar os seus escolhidos. Ele vai dar ordem ao arcanjo, a ordem aos anjos, para que seja tocada a trombeta, para que a igreja venha de encontro ao Senhor. Aleluia. Devemos crer no arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo, o mesmo que escreveu 1 Tessalonicenses, ele também vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo de número 1. Eu vou ser um pouco rápido na Bíblia, irmãos, para ganhar tempo, tá bom? 1 Coríntios, capítulo de número 1. Aleluia. E o versículo é o versículo de número 8. 1 Coríntios, capítulo de número 1. E o versículo de número 8 diz assim: o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. O qual vos confirmará também até o fim. Vos confirmará. O apóstolo Paulo está dizendo o quê? No seu coração, na sua mente, na sua alma, a mensagem da volta do Senhor está confirmada dentro de você. Aleluia. Jesus, ele vai voltar, meus irmãos. Ele vai voltar a qualquer momento para buscar a sua igreja. Infelizmente muitos ficarão, meus irmãos. Eu, no passado, Deus me dava muitos sonhos com a volta de Jesus. E recentemente também eu tive alguns sonhos com a volta de Jesus. Eu vou contar um deles em 1 minuto no máximo, para não fugir da palavra, porque o meu foco é ficar na Bíblia hoje. Eu tive um sonho uma vez, e sabe quando a gente está sonhando? Às vezes a gente não está no local, mas a gente está vendo tudo o que está acontecendo, não é verdade? Sonho é assim, sonho não tem como se explicar, né? E no sonho eu estava vendo, irmãos, que o arrebatamento havia acontecido. E no arrebatamento que havia acontecido, tinha um grupo de crentes que eles estavam fazendo um culto ao ar livre. Só que era um lugar assim, onde tinha chão batido, era um lugar bem simples, bem humilde. E os irmãos estavam ali fazendo um culto ao ar livre, mas o arrebatamento havia acontecido. E aqueles irmãos começavam um e o outro pensando o seguinte: esse vai ser um dos últimos cultos, porque a qualquer momento o anticristo vai se levantar e nós não vamos ter mais liberdade para buscar o Senhor. Eles sabiam que a porta da graça havia se fechado, e eles estavam preocupados porque sabiam que aquele ia ser um dos últimos cultos que iriam ter liberdade para pregar. E nesse sonho, meus irmãos, eu lembro que eu via um pastor, e ele havia ido à igreja que ele pastoreava, porque ele havia ficado no arrebatamento, ele não tinha subido. E quando ele foi lá na igreja que ele dirigia, ele abriu a porta, isso no meu sonho, ele chegou lá dentro, ele viu as cadeiras vazias. Por quê? Porque os membros haviam subido, mas ele havia ficado. No mesmo sonho, em um outro local, havia um outro pastor, que ele também foi à igreja dele, porque também havia ficado. E quando ele chegou na igreja, para a tristeza dele, além dele, muitos crentes haviam ficado. E eu acordei e foi apenas esse o sonho que eu tive.
Eu já tive muitos outros sonhos que eu não tenho tempo aqui de falar, meus irmãos. Mas Deus tem usado muitas pessoas nos dias de hoje. Se você for lá no YouTube e pesquisar sobre sonhos, sobre arrebatamento, vai ter muitos vídeos falando sobre isso. Testemunhos de arrebatamento, vai ter muitas visões, muitas profecias, muitas revelações. Por quê? Porque enquanto muitos não estão anunciando esta mensagem, muitos estão sendo usados por Deus também para pregar esta mensagem. Que Jesus ele está voltando, e é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: o qual vos confirmará até o fim. Qual é este fim? É o fim da época da graça. A época da graça é o que estamos vivendo hoje. Irmãos, louve a Deus porque você tem liberdade para buscar o Senhor. Você pode ir para a igreja, você pode glorificar a Deus, mas um dia, meus irmãos, quando Jesus voltar, essa igreja física, 4 paredes, ela não vai subir, ela vai ficar aqui na terra. Mas a igreja que está sentada, que está me ouvindo, ela vai subir, aleluia, para estar com o Senhor na eternidade, aleluia. Enquanto não serão os desviados, as pessoas que congregavam, as pessoas que até frequentavam aqui na igreja, que infelizmente deixaram a fé, abandonaram a fé, partiram para o mundo. E após a volta de Jesus, após o arrebatamento, vão voltar para a igreja, vão querer se reconciliar, mas não vai adiantar mais nada, meus irmãos. Será tarde demais. O tempo de se converter é hoje, o tempo de se consertar é hoje. Ah, mas eu tenho feito tanta coisa errada, eu tenho cometido erro, eu tenho cometido falha. Mas hoje, esta noite, ao ouvir esta palavra, arrependa-se no seu coração, ore a Deus e fala: Senhor, me limpa por dentro, me limpa por fora, limpa a minha mente, limpa meu coração, porque eu quero estar com a minha vida reta na tua presença, para que se o Senhor voltar hoje, eu esteja preparado para subir junto com o Senhor, aleluia. Jesus vai voltar. Em primeiro lugar, nós devemos crer no arrebatamento. Em segundo lugar, Mateus capítulo 24. Eu citei o Mateus capítulo 24, eu vou ler Mateus capítulo 24, mas não é o texto que eu citei, é outro texto. Mateus capítulo de número 24, aleluia. Abra a sua Bíblia essa noite. Glória a Deus. Mateus capítulo 24, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O versículo que eu falei para os irmãos lerem depois na sua casa é do versículo 1 até o versículo 13, amém? Mas o versículo que eu vou ler agora não é esse. É Mateus capítulo 24 e o versículo é o 45 até o 47. Mateus capítulo 24, versículo 45 diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor o constituiu sobre a sua casa, para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser contigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destiná-lo-á a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Esse texto que nós lemos aqui de Mateus capítulo 24, do versículo 45 até o 51, é uma parábola. E esta parábola conta sobre um homem que ele trabalhava, ele servia ao patrão, e quando o patrão dele não estava, ele quis viver a vida dele de qualquer jeito. Ele não se preocupou com o seu trabalho. Ele começou a beber, começou a se embriagar, e falaram: olha, o patrão está voltando, o chefe está voltando, vai voltar nada. E ele foi lá e se embebedou, ele se preocupou com o seu prazer e esqueceu que o seu chefe havia de voltar. Essa ilustração é a mais pura verdade, meus irmãos. O nosso chefe, o nosso dono, o nosso rei, o nosso soberano é o Senhor Jesus Cristo. Ele está voltando para buscar a sua igreja. E muitos não estão preocupados com isso. Estão pensando nos seus prazeres, no seu dinheiro, no seu carro, na sua família. Tudo isso é importante, tudo isso é bênção, tudo isso é de Deus, amém? Mas eu quero dizer que acima de tudo isso, deve-se pensar no arrebatamento da igreja. Acima de qualquer coisa, acima de qualquer objetivo, o coração do crente tem que estar voltado para a volta de Jesus.
O texto no versículo de número 50 diz: virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera e a hora em que ele não sabe. Quando é que ele vai voltar? No dia em que ninguém está esperando, como foi nos dias de Noé. A Bíblia fala que quando a arca de Noé era construída, Noé pregava a palavra e as pessoas só pensavam em festa, só pensavam, desculpe a minha expressão, só pensavam em zoeira. Ninguém queria saber de Jesus e do Evangelho e da palavra e da sua própria volta. Mas Noé estava lá pregando, estava lá se edificando, e quando veio o dilúvio, pegou todo mundo de surpresa. Quando aconteceu o arrebatamento, muitos serão pegos de surpresa. Aleluia. Segundo lugar, temos que ser vigilantes para esperar o arrebatamento. Em terceiro lugar, vamos ao finalzinho da Bíblia, ao livro de 1 Pedro, capítulo de número 4. 1 Pedro, capítulo de número 4, está quase que no final da Bíblia, quase perto de Apocalipse. 1 Pedro, capítulo de número 4, louvado seja Deus, santo é o nome do Senhor. Só para recordar, enquanto você está procurando, em primeiro lugar, devemos crer que Jesus vai voltar. Em segundo lugar, temos que ser vigilantes. Em terceiro lugar, 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 7. 1 Pedro 4, 7, diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. E vigiai em oração. Aleluia. Aleluia. Terceiro lugar, como eu devo esperar o arrebatamento da igreja? Em oração, em constante oração. O hábito de oração não pode se perder na nossa vida. O hábito de oração é falar com Deus, assim como eu estou falando e os irmãos estão me ouvindo. Oração é você falar para Deus e o Pai te ouvir. Existe amizade sem diálogo? Não existe. Existe conversa sem diálogo? Não existe. Como é que nós podemos falar com Deus se nós não estamos falando? E como é que o crente fala com Deus? Orando a Deus. Temos que ter uma vida de oração. Coloque a oração na sua prática. Ore sempre, ore todos os dias. Talvez você diz o seguinte: mas eu não posso orar porque aonde eu trabalho eu não tenho um lugarzinho próprio para orar, eu não tenho tempo para orar no meu local de trabalho. Eu vou te ensinar uma dica como você orar no seu serviço. Se você fala que talvez no seu serviço você não tem um tempo para orar, você deve ter uma hora de almoço, você deve ter um momento no seu almoço. Claro que todo mundo tem. E na hora do seu almoço você entra no banheiro do local que você trabalha. Se você não puder ajoelhar porque o lugar é meio sujo, né? Você de pé mesmo, faça ali uma oração de 5 minutos pelo menos. Fale com Deus ali mesmo, dentro de um banheiro mesmo. Ore na sua casa, ore até em pensamento, mas mantenha sempre o contato com Deus em oração. Os crentes do começo da igreja eram crentes que oravam. Toda decisão era tomada em oração. Até quando Judas traiu Jesus, precisavam levantar um substituto, um novo apóstolo. Para escolher Matias, se dedicaram à oração. Todas as atitudes, todos os posicionamentos eram tomados em oração, no Antigo e no Novo Testamento. As decisões do crente devem ser tomadas em oração. E para esperar a volta de Jesus, também é oração. E por que eu vou orar para a volta de Jesus? Você vai orar para Deus perdoar os seus pecados, para Deus te purificar, para Deus manter você vigilante. Você vai orar para você se manter edificado na presença do Senhor em oração. Em quarto lugar, abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 4. 2 Timóteo, pertinho de onde você está. 2 Timóteo, meus irmãos, para você que gosta de estudar a Bíblia, Mateus capítulo 24, 1 Timóteo, 2 Timóteo e 2 Pedro são os melhores livros que falam sobre os sinais da volta de Jesus, sobre o arrebatamento. 1 Timóteo e 2 Timóteo fala bastante, mas vamos ler apenas um versículo em 2 Timóteo. Só para recapitular enquanto você está achando, como nós devemos esperar o arrebatamento. Em primeiro lugar, crendo que Jesus vai voltar. Em segundo lugar, sendo vigilante. Terceiro lugar, sendo pessoas de oração. Em quarto lugar, 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo é o versículo de número 8, que diz assim, 2 Timóteo 4, 8.
Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Qual dia? O dia do arrebatamento, aleluia. E não somente a mim, mas a todos os que amaram a sua vinda. Em quarto lugar, como eu devo esperar o arrebatamento da igreja? Amando a volta de Jesus, aleluia. Ame falar do arrebatamento. Ame falar da volta de Jesus. Ame a volta de Jesus, meus irmãos. Aleluia. Talvez é difícil você entender, mas eu vou te explicar de uma maneira que você vai entender. Pense no tipo de mensagem que você gosta de ouvir. Eu gosto de ouvir mensagem sobre família. Você ama ouvir mensagem sobre família, não ama? Amém. Eu amo ouvir mensagem sobre prosperidade. Amém, é de Deus também. Eu amo ouvir mensagem que vai levantar a minha fé. Eu amo mensagem que traz unção, traz avivamento. Amém. Você ama todas essas mensagens, mas ame também tudo aquilo que se relaciona à volta de Jesus, ao arrebatamento da igreja. Esse é o conselho do apóstolo Paulo a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia! Todos aqueles que amarem esperar esse dia glorioso. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas se dependesse de mim, podia ser agora o dia do arrebatamento e a hora do arrebatamento. Aleluia! Se dependesse, falar, Senhor, pode ser agora, pode voltar nesse instante. Meus irmãos, porque essa terra é só traição. Essa terra é só sofrimento, é só gente falsa, é só gente puxando nosso tapete, é só pessoas que dão tapa em nossa costa, diz que nos ama, mas não ama coisa nenhuma. Infelizmente, irmão, se não for na igreja, o mundo aí fora é só decepção. Sabe por que nós vamos para a vida eterna? Porque, meus irmãos, é um lugar onde não vai ter nada do que há aqui na terra. Não vai ter sofrimento, não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter nada. Vai ser uma alegria eterna. Imagine um lugar que você vai, que vai ser uma alegria eterna. Este lugar é o céu que Deus preparou para nós. Aleluia. Aleluia. Em quarto lugar, aos que amarem a sua vida. No mesmo texto de 2 Timóteo capítulo 4, vamos ler o versículo 1 e o versículo 2 também. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, em quinto lugar na nossa palavra. Aleluia. Versículo 1, 2 Timóteo capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora do tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Versículo 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas sendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Versículo 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Aleluia. Em quinto lugar, como eu devo esperar o arrebatamento da igreja? Pregando que Jesus vai voltar um dia. Aleluia. Evangelize, meus irmãos. Evangelize para Deus curar. Quando você convidar uma pessoa para a igreja, convida a pessoa, diga, vamos comigo na minha igreja, porque lá vai ter uma palavra que vai falar ao seu coração. Olha, eu era assim. Você quer saber como evangelizar uma pessoa? Talvez você não tenha essa eloquência para falar versículos da Bíblia, mas eu vou te ensinar uma tática para você evangelizar uma pessoa. Quando você for evangelizar alguém, conte o que Jesus fez na sua vida. Isso é algo tremendo. Vamos comigo para a igreja, porque eu era assim, 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 eu fumava, eu era isso, aquilo outro, mas no dia que eu pisei o pé da igreja e eu ouvi o meu pastor pregar, aquela palavra entrou no meu coração, entrou na minha vida e me transformou, e hoje eu sou uma nova pessoa para a glória de Deus. Aleluia. Mas o texto fala que também temos que pregar a palavra sobre o Senhor, sobre a sua volta, porque virá um tempo em que as pessoas não vão querer ouvir a verdade. Meus irmãos, quando você for evangelizar, conta as bênçãos que Deus fez na sua vida, mas também pregue a verdade. Olha, estou te convidando para você vir para a igreja, porque Jesus vai voltar, e Ele vai levar os seus escolhidos, e assim como eu fui salvo, eu quero que você seja salvo também, livre do inferno que há de vir um dia, para todo aquele que não é salvo. Como assim o inferno? Irmãos, a Bíblia é clara. A Bíblia é categórica em afirmar que as pessoas que não querem saber de Deus estão destinadas ao inferno.
Se você quer ver essa verdade, eu não vou ler na Bíblia para ganhar tempo, mas eu vou citar o texto. Salmos, capítulo 9, versículo 17. Salmo capítulo 9, versículo 17 diz assim: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Quem são os ímpios? Malaquias, no capítulo 3 e no versículo 18 vai dizer: então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então o ímpio, segundo a Bíblia, é quem não serve a Deus, quem não quer saber de Deus, quem despreza a Deus, quem despreza a palavra, quem despreza a igreja. Essas pessoas, segundo o Salmo capítulo 9, versículo 17, infelizmente irão para o inferno. Como escapar de tudo isso? A Bíblia diz em João no capítulo 1 versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, quando você recebe Jesus, aceita Jesus, se torna um crente, se torna um filho de Deus, uma filha de Deus, e agora tem direito de ir para o céu. Aleluia. Aleluia. Ir para o céu não é mérito humano, meus irmãos. Talvez você não vai entender o que eu vou te explicar, mas eu vou falar assim mesmo. Nenhum de nós merece ir para o céu. Ninguém que está aqui merece nada. Nós não merecemos ir para o céu porque nós somos falhos, somos pecadores, somos cheios de erros. Se nós vamos para o céu, em primeiro lugar, é porque Jesus se sacrificou para que nós pudéssemos ter acesso a Ele. Segundo lugar, a Bíblia diz em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 22, que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Novas são a cada manhã e as suas misericórdias não têm fim. Ou seja, se nós vamos para o céu um dia, é porque pela misericórdia dele, ele abriu a porta da graça para que nós pudéssemos entrar lá e permanecer eternamente ao lado do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Em primeiro lugar, temos que crer na volta de Jesus. Segundo lugar, temos que ser vigilantes. Terceiro, temos que ter vida de oração. Quarto, temos que amar a volta de Jesus. Quinto, temos que pregar a volta de Jesus. Vou ler mais 2 textos para nós terminarmos essa noite. Em sexto lugar, a Bíblia vai dizer no livro de Marcos, capítulo 13. Eu teria mais versículos para ler, mas eu não vou ler por causa do tempo, amém? Mas vamos ficar em Marcos capítulo 13. Eu vou ler mais um texto e depois eu já leio mais outro e assim encerro a minha participação essa noite. Marcos capítulo de número 13. Aleluia, eu estou pregando como se preparar para o arrebatamento da igreja, para a volta de Jesus. Marcos capítulo de número 13. Aleluia. Evangelho de Marcos capítulo 13. O que eu vou ler agora é o que eu citei no começo da palavra. Marcos capítulo 13, o versículo é o versículo de número 35. Marcos capítulo 13, versículo 35 diz assim: vigiai, pois não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que eu vos digo a todos: vigiai. Observe novamente o versículo 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não se ache dormindo. Em sexto lugar, como esperar o arrebatamento da igreja? Vigiando e vendo os sinais que estão acontecendo aí fora. Quando você está assistindo um jornal nacional, seja o jornal que for, quando você está assistindo o jornal, na verdade os jornais são profecias se cumprindo. Tudo que você vê no jornal é profecia acontecendo, meus irmãos. Tudo que está acontecendo é sinais da volta de Jesus. Tudo que está acontecendo no mundo, irmãos, é para nos mostrar que Ele está voltando. O texto está dizendo isso, irmãos. O texto está dizendo para nós observarmos, porque não sabemos se vai ser de manhã, se vai ser de tarde, se vai ser à noite, mas temos que observar tudo que está acontecendo à nossa volta. Veja o mundo, observe o mundo e veja que pelo mundo tudo está mostrando que Jesus está voltando.
Aleluia. Então o sexto sinal é o que? Ver os sinais que estão acontecendo no mundo aí fora. O aumento da violência, as doenças, as enfermidades, os terremotos, a pregação do evangelho. Aleluia, são tantos sinais que estão acontecendo. Como eu falei, depois você lê Mateus capítulo 24, que você vai ler um monte deles. 1 Timóteo, 2 Timóteo e o livro de 2 Pedro inteiro vai ter ali um monte de sinais que mostram a volta de Jesus. Em último lugar, para encerrar a minha participação, abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo de número 13. Romanos, capítulo de número 13, é o último texto que eu leio esta noite para nós. Romanos, capítulo de número 13, aleluia. Como nós devemos esperar o arrebatamento da igreja? Romanos, no capítulo de número 13, também vai nos ensinar. Livro de Romanos, capítulo de número 13, o versículo é o 11. Romanos capítulo 13, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Eu digo isto, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E digo isto, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação, a palavra salvação, se você tem caneta e gosta de anotar na sua Bíblia, você pode escrever em cima de salvação, arrebatamento, porque a salvação é o arrebatamento e o arrebatamento é a salvação. Aleluia. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Cada dia que passa, a volta de Jesus está se aproximando. Em último lugar, como devemos esperar o arrebatamento? Estando totalmente despertados na presença do Senhor, atentos na presença do Senhor. Uma pessoa que ela está despertada, a sua consciência, ela está ligada em tudo que está acontecendo. Ela sabe que se está pecando, tem que parar de pecar. Se está fazendo algo bom, tem que fazer mais obras ainda, porque é um servo inútil. A pessoa que está despertada na sua fé é a pessoa que sabe que cada dia mais tem que ser melhor, para as pessoas verem, para que Deus veja e para que o Senhor seja glorificado. Ou seja, temos que praticar a nossa vida com Deus dia após dia. Um crente despertado é aquele crente, meus irmãos, que está atento. Ele sabe que tem que viver a palavra, tem que amar a palavra, tem que agradar a Deus, tem que honrar, tem que ser uma bênção, porque Jesus só vai buscar aqueles que aqui na terra foram uma bênção na presença do Senhor. Aleluia! Então, para recapitular, para finalizar a minha palavra, como devemos esperar o arrebatamento? Em primeiro lugar, crendo que Ele vai voltar. Segundo, sendo vigilantes para a sua volta. Em terceiro, tendo uma vida de oração. Quarto, amando a volta de Jesus. Quinto, pregando a volta de Jesus. Sexto, observando os sinais da volta de Jesus. E em sétimo lugar, estando totalmente despertados para a volta dele. Jesus virá a qualquer momento. Amém? Dê um aplauso a Jesus nesta noite com alegria, em nome de Jesus.